Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 64. Bons estudos! Que bom que vocês chegaram mais cedo. Bom, antes da nossa teleaula começar, eu queria avisar que hoje o Expedito vai revelar um ótimo raciocínio que ele usa nas suas investigações. Vocês já repararam que boa parte do trabalho do Expedito se resume em investigar uma história quando ele já conhece parte dela? Ou seja, quando ele conhece apenas uma fração dessa história? Pois é, hoje o Expedito vai nos revelar como ele resolve esses mistérios. Vamos lá? Na teleaula de hoje, você vai aprender a resolver as equações com coeficientes fracionários, igualando e eliminando os seus denominadores. Zeca! Já vou! Zeca! É aqui que eu quero te passar a divisão das tarefas da semana. Tá certo. Segunda-feira é o dia. Zeca, é o seguinte, eu quero que você organize as suas 30 horas semanais, aplainando essas prateleiras aqui. Quero que você gaste 1/5 desse tempo lixando as cadeiras da Dona Maria Luísa. Alguma dúvida, não? Não, nenhuma. Pelo jeito o Zeca não entendeu nada e não vai saber como distribuir as tarefas ao longo da semana. O que você acha que ele deve fazer? Tentar fazer o trabalho de qualquer modo? Ou ele deve antes procurar aprender como se resolve uma equação como esta, com coeficientes fracionários, ou seja, com denominadores? Resolver equações com denominadores é o que eu faço no meu trabalho todo dia. Veja, as pessoas sempre me trazem frações de histórias que precisam descobrir. Ou seja, são pequenos pedaços de casos que eu preciso desvendar. Mas eu tenho uma técnica que me ajuda muito e nunca falha. Basta eliminar os denominadores. Quer ver uma coisa? Por exemplo, agora mesmo eu tenho que descobrir o salário de uma pessoa. E a única coisa que eu sei é que ela precisa de metade mais a 1/5 parte desse salário para pagar uma dívida de R$420. É o típico caso de uma equação com denominadores. Esta equação pode ser representada por x sobre 2, que é a metade do salário, mais x sobre 5, que é a 1/5 parte do salário. A soma destas frações é igual à dívida de R$420. Para resolver a equação, nós precisamos antes eliminar os denominadores 2 e 5. E para eliminar os denominadores da equação, basta transformar os coeficientes fracionários em coeficientes inteiros. Afinal, você já sabe como trabalhar com equações com coeficientes inteiros. Agora só falta saber como eliminar os denominadores. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco em como igualar e eliminar os denominadores de uma equação. Antes, é necessário transformar as frações em frações equivalentes, ou seja, com o mesmo valor. Aqui, escolhemos um múltiplo comum a 5, 4 e 2, que pode ser o número 20. Para isso, multiplicamos os dois termos da primeira fração por 4, os da segunda por 5 e os da terceira por 10. Assim, conseguimos frações equivalentes às anteriores, mas todas elas com o denominador 20. O primeiro membro da equação pode ser escrito com uma só fração. Depois de efetuar o seu numerador, chegamos a esta simples equação. Agora podemos multiplicar os dois membros da equação por um mesmo número, desde que não seja o zero, e o resultado da equação não se altera. Multiplicando por 20, conseguimos eliminar os denominadores. Agora, a equação está resolvida. E x igual a 10 é a solução. É elementar. Eliminando os denominadores e trabalhando com coeficientes inteiros, não há mistério que não possa ser desvendado. Aliás, eu já estou muito próximo de desvendar o mistério daquela pessoa que deve R$420. Lembra? Para pagar a dívida, ela precisa de metade mais a 1/5 parte do que ganha por mês.
Então, neste caso, o múltiplo comum aos denominadores é 10. E o elemento que é número inteiro pode ser escrito em forma de fração de denominador 1. Assim, a nova equação de denominadores 10, equivalente à primeira, pode ser multiplicada por 10 em seus dois lados. Eliminando os denominadores, podemos resolver esta equação de coeficientes inteiros e descobrir o x do mistério. O salário do devedor é de R$600. Mas antes de eu ligar para o meu cliente, é melhor eu conferir se a resposta está mesmo certa. Voltando à equação inicial, que representa o caso da dívida, eu coloco 600 no lugar da incógnita x. Agora, é só resolver estas pequenas contas para ter certeza do resultado. E olha aí, de fato, 300 mais 120 é igual a 420. Perfeito. Com certeza, o salário do devedor é de R$600. Mais um caso resolvido pelo expedito com a técnica de eliminação dos denominadores. Eliminando os denominadores, o expedito resolve os seus mais difíceis casos. Histórias em que ele só conhece parte do conteúdo, quer dizer, quando ele possui apenas uma fração do conteúdo. E este não é exatamente o caso do Zeca. Se eliminar os denominadores, ele conseguirá finalmente organizar suas 30 horas semanais. Afinal, Zeca precisa lixar as cadeiras da Dona Maria Luísa durante 1/5 do tempo que vai usar para aplainar as prateleiras. Mas Zeca não sabe quanto tempo deve dedicar às prateleiras. Então, o que você acha? O Zeca elimina os denominadores? É isso. Eu só preciso eliminar os denominadores. Agora, eu só tenho de representar a divisão do trabalho em uma equação. X, ou x sobre 1, é o tempo que vou usar para aplanar as prateleiras. 1/5 desse tempo é x sobre 5, que é o quanto vou demorar lixando as cadeiras da Dona Maria Luísa. A soma dos dois é igual às minhas 30 horas semanais. Para resolver essa equação, eu tenho de eliminar os denominadores 5 e 1. Para isso, vou igualar os denominadores, usando o múltiplo comum, pode ser o 5. Assim, eu somo os dois termos do primeiro membro da equação e o escrevo como uma só fração. Como os dois lados da minha equação já têm o mesmo denominador 5, eu posso multiplicar os dois por um número que não seja zero, sem mudar a solução. Multiplicando por 5, eu transformo os coeficientes fracionários em coeficientes inteiros. Agora é só resolver essa simples equação e descobrir que x é igual a 25. Então eu vou usar 25 horas semanais para aplanar as prateleiras. Como devo lixar as cadeiras durante 1/5 do tempo gasto com as prateleiras, eu vou usar 5 horas semanais para as cadeiras. 25 horas para as prateleiras e 5 horas para as cadeiras. Pelo jeito, o Zeca conseguiu organizar o seu horário de trabalho da maneira como o Joaquim Marceneiro indicou. Mas será que o Zeca resolveu corretamente a equação? Então, o que você acha? O Zeca começa a trabalhar agora? Ou antes ele deve verificar a solução? Só que antes de começar o trabalho, é melhor eu confirmar o resultado da equação para não ter nenhuma surpresa depois. Substituindo x por 25 na equação inicial, ela fica assim. Como 25 sobre 5 é o mesmo que 5, a equação agora mostra que 25 horas das prateleiras mais 5 horas das cadeiras é igual às minhas 30 horas de trabalho na semana. Tá certinho. Agora eu vou cumprir as 5 horas dessas cadeiras e tirar essa primeira tarefa da minha frente. Assim o trabalho não atrasa e eu chego tranquilo em casa para jogar uma bola. Zeca, olha só que coisa mais bonita. É, bonita. Mas parece antiga, né? Mas é antiga mesmo. Isso aqui é uma fita do século passado, que pertenceu à bisavó de uma cliente que acabou de sair. Ela quer que eu faça uma moldura para colocar uma foto da bisavó.
É legal quando as pessoas lembram seus parentes, né? É. Além de preservar a nossa memória, é uma maneira de valorizar as pessoas mais velhas. Afinal, elas nos ensinam muito sobre nós mesmos. E depois, nós também vamos envelhecer e ensinar os mais jovens. É, mas o que a fita tem a ver com a moldura? Então, a cliente quer forrar o lado de fora da moldura com essa fita. E ela me disse que a moldura tem que ser um retângulo com o lado menor medindo 2/3 do lado maior. E agora eu tenho que cuidar para que não sobre fita e nem falte, né? E agora? Será que o Joaquim Marceneiro consegue fazer um retângulo com um perímetro que meça exatamente a medida da fita? Se o perímetro for maior do que os 45 centímetros da fita, vai faltar fita. Se for menor, vai sobrar. E o Joaquim Marceneiro terá que jogar fora um pouco do passado dessa cliente. O que você acha que ele deve fazer para resolver este problema? Zeca, eu estou achando que para resolver esse problema, eu vou precisar eliminar os denominadores da equação. A soma de todos os lados da moldura pode ser representada por 2 vezes x, que é o lado maior da moldura, mais 2x sobre 3, já que o lado menor deve ser 2/3 do lado maior. Bom, esta soma é igual ao perímetro, que deve ter os 45 centímetros da fita. Multiplicando o 2 pela soma do parênteses, tenho esta nova escrita para a mesma equação. Como o 3 é múltiplo comum a 3 e a 1, eu vou transformar as frações em outras equivalentes, todas de denominador 3. Depois de escrever o primeiro membro da equação em uma só fração, eu chego a esta outra, bastante simples. Agora é só multiplicar os dois lados da equação por um mesmo número, desde que não seja zero. E o resultado não se altera. A vantagem é que, multiplicando por 3, eu consigo eliminar os denominadores. Resolvendo esta equação de coeficiente inteiro, eu descubro que x, que é o lado maior, é igual a 13,5 centímetros. Como o lado menor deve medir 2/3 do maior, que é de 13,5 centímetros, o lado menor deve medir 9 centímetros. Olha só, Zeca, a moldura tem que medir 13,5 centímetros por 9 centímetros. É, mas você tem certeza que o resultado é esse? Não custa a gente conferir, né? Olha aqui. Basta substituir o x da equação inicial por 13,5 e calcular. O resultado é verdadeiro. Olha só, Zeca. A fita cobriu direitinho a moldura. Joaquim, ficou bom, hein? A cliente vai adorar a homenagem que fez para a bisavó. É. Viu como é bom eliminar os denominadores? A gente nunca sabe quando vai precisar eliminar alguns. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, aprendemos a resolver equações com denominadores. Vimos o processo de igualar e eliminar os denominadores. Em seguida, resolvemos a equação com coeficientes fracionários como outra equação. Agora, com coeficientes inteiros. Acompanhamos um exemplo desta utilização na prática e verificamos a solução de cada um dos casos. Então, bom esse raciocínio de eliminar os denominadores, não é? Bem, para não ter mistério mesmo, o melhor é você abrir o seu livro de estudos e fazer os exercícios. E aí, até a próxima teleaula.